que se encontram aqui, quer os que nos acompanham online. A sessão está a ser gravada, pelo que quem não permitir a recolha de imagens deve desligar a sua câmara. Vai usar da palavra a reitora da Universidade Aberta, Carla Padrel de Oliveira. Muito, peço desculpa, muito boa tarde a todos e apenas umas muito breves palavras, aproveitando para um cumprimento e uma saudação especial ao Sr. Vice-Reitor para o Ensino e Assuntos Académicos e Coordenador do Observatório dos Percursos Profissionais e de Vida dos Diplomados da Universidade Aberta, professor Dr. José Salles, e, naturalmente, ao Dr. Pedro Abrantes, coordenador da equipa responsável pelo lançamento e tratamento dos dados dos questionários aos licenciados e, na sua pessoa, cumprimento todos os membros da equipa. Este relatório, o relatório Projetos e Necessidades de Formação dos Licenciados da Universidade Aberta, é um instrumento essencial pela relevância dos dados e também por alguns dos insights que apresenta. Enquanto instituição de ensino superior vocacionada para, e cito, formar, capacitar e contribuir para que as populações adultas, social ou geograficamente condicionadas, este relatório testemunha o compromisso e a responsabilidade da Universidade Aberta em fazer o acompanhamento extensivo e abrangente dos estudantes licenciados, nomeadamente os percursos profissionais e pessoais. Este relatório, que considero de consulta fundamental, permite-nos também identificar, entre outros, áreas de formação mais procuradas ou os cursos com maior retorno profissional e pessoal do ponto de vista dos licenciados. A Universidade, portanto, todos nós estamos particularmente empenhados em desenvolver planos de formação de qualidade e atuais, quer através de projetos de enriquecimento dos currículos académicos, quer também no estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino e também do mundo empresarial, que permitam que os nossos estudantes adquiram conhecimentos significativos e possam desenvolver competências essenciais para as suas carreiras profissionais. Agradeço a todos os membros da comunidade académica, da comunidade do AB, envolvidos na produção deste relatório, e do vosso trabalho empenhado e rigoroso resultam informações que nos permitem compreender melhor os desafios e as dificuldades que também os nossos diplomados enfrentam. Termino afirmando ou reafirmando a importância do trabalho realizado no âmbito do Observatório para garantir que a Universidade Aberta continue a proporcionar uma educação de qualidade, focada na empregabilidade dos diplomados, preparando-os para os desafios. Obrigada pelo vosso contributo e pelo trabalho que terá seguramente continuidade, como já vem sendo hábito. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na Sala de Atos da Universidade Aberta e também aqueles que, através dos meios digitais, seguem esta sessão. Obrigado por disponibilizarem do vosso tempo para estarem presentes e talvez eu começasse por pegar com as últimas palavras da nossa reitora. De facto, há já um hábito de apresentação regular do resultado do trabalho do Observatório à comunidade. Lembram-se que temos promovido várias sessões sob a orientação do professor Pedro Abrantes, que nos vem aqui relatar o que é a atuação a nível de inquéritos que são lançados não aos nossos estudantes, mas aos nossos diplomados. Ou seja, a Universidade Aberta detém neste momento a faculdade de avaliar, ter clara noção como é que os estudantes que estão no ativo avaliam aquilo que recebem enquanto estudantes. Mas depois, pelo trabalho sistemático, continuado, ano após ano, por parte do Observatório, continuamos ainda a acompanhá-los enquanto diplomados que já estão na sociedade civil. Estes relatórios que o Observatório tem feito, 2023, portanto já vamos tendo um histórico que nos permite ter ideias bem firmadas para uma década de trabalho. Estes relatórios, estes questionários lançados aos diplomados, têm trazido, eu não digo surpresas, mas
bons resultados para afagar o ego da própria instituição, que por vezes anda pela rua das amarguras, porque nós somos excessivamente críticos connosco próprios. Saber, por exemplo, que 30%, um em cada três, dos diplomados da Universidade Aberta prosseguem estudos depois da licenciatura, é muito significativo em relação ao que estamos a fazer com aqueles que procuram as nossas formações. Temos depois também a sorte de muitos deles escolherem para prosseguir a própria Universidade Aberta. E, portanto, se às vezes podemos pôr em causa a nossa função social e o nosso trabalho de inculcar pessoas mais qualificadas na população portuguesa, os dados rigorosos, não são as percepções avulsas, são muito satisfatórios. Quando se lançam estes inquéritos, tem havido esta preocupação sempre por parte da equipa de ter aquelas respostas que é para preencher ali dos 55 aos 65, dos 65 ou mais, mas há as perguntas abertas. As perguntas abertas são mais difíceis de codificar, mais difíceis de analisar, precisam de mais tempo, de outro olhar. E então, enquanto estamos à espera de lançar o próximo questionário em relação ao primeiro e ao segundo e terceiro ciclos, tivemos agora a oportunidade de fazer um relatório para as perguntas que estão nos anteriores relatórios, perguntas abertas. E é interessante porque as áreas de prosseguimento de estudos pretendidas pelos licenciados da Universidade Aberta podem ser um extraordinário indicador para aqueles que, programando e planeando cursos, podem ter indicadores para fechar cursos, reformular cursos, abrir novos cursos, mas com elementos concretos. Não é com a percepção, há muita gente interessada. Pois vamos ver, a gente interessada são 2, não é? Não. Aqui temos dados substantivos que, naturalmente, eu não irei apresentar o relatório, será o professor Pedro Abrantes, por áreas científicas, e, portanto, fica o desafio irem ao espaço do Gabinete de Gestão Académica e Curricular, está lá já disponível o próprio relatório, lerem-no naquilo que ele vos interpela às vossas áreas disciplinares e, se for o caso, através do Vice-Reitor para o Ensino e Assuntos Académicos, pode ser que se possa pensar em novas formações ou reformatar as atuais formações. Sempre na ótica do serviço de qualidade em termos formativos que fazemos para os nossos estudantes, que é esse o principal objeto de trabalho. Eu digo sempre, e vou repetir, portanto, é o Pedro Abrantes que coordena, mas é a Alda Carvalho, a Ana Novo Guimarães, a Ana Patrícia Almeida, a Ana Paula Silva, a Bárbara Beckstrom, o Marco Jaquiné, a Maria do Rosário Ramos e a Olga Magano, que estão por detrás daquilo que o Pedro apresenta, mas que ele representa quem faz também todo este trabalho. Obrigado a quem trabalha e passo a palavra ao Pedro. Muito obrigado. É uma honra estar aqui a apresentar estes novos resultados do trabalho do Observatório, que efetivamente são um trabalho de uma equipa. Só aqui, exato, aqui está. De uma equipa que já foi agora aqui apresentada o Sr. Vice-Reitor e que penso que temos realmente consolidado aqui algumas linhas de trabalho muito interessantes. A equipa este ano até foi reforçada, mantém pessoas dos vários departamentos da universidade e, portanto, permite esta visão mais alargada e realmente tem sido muito enriquecedor fazer parte desta equipa. Neste caso, efetivamente, nós trabalhamos um conjunto de dados que já são recolhidos desde a primeira edição, desde 2015, mas que efetivamente não tinham ainda sido publicados, nem tratados, porque, exatamente como disse o Sr. Vice-Reitor, são mais complexos e, portanto, nos momentos da apresentação dos relatórios têm sido preteridos. No entanto, pareceu-nos que realmente são dados muito ricos para nós conhecermos esta realidade e também para podermos, de facto, pensar como consolidar a nossa ação na sociedade portuguesa. E não só. Portanto, temos realmente um contexto
que é um contexto desafiante, um contexto de uma sociedade aprendente em que a licenciatura é cada vez mais apenas um passo intermédio em percursos de aprendizagem ao longo da vida que são muito diversos, não é? E esse é o contexto em que todos nos movemos e realmente há uma necessidade das universidades conhecerem e se adaptarem dentro dos seus contextos específicos e dos seus recursos a esta realidade. As necessidades e projetos dos diplomados são efetivamente algo, um recurso que as universidades têm e que pode ser importante para o seu desenvolvimento. Claro que o conceito de necessidades tem sido muito trabalhado em termos da investigação e há muitas diferentes metodologias. Mas efetivamente pareceu-nos que, embora não seja a única possível e é possível explorar outros caminhos, é muito importante compreender, de facto, os projetos e as necessidades a partir da própria população. Sobretudo no nosso caso, porque é uma população adulta que efetivamente tem percursos e projetos de vida e efetivamente a formação deve dar resposta a isso, porque senão, de facto, fica tudo bastante mais difícil. É verdade também que a universidade pode sempre e tem sempre a capacidade de cativar outros tipos de estudantes, mas efetivamente tem uma comunidade, não é, que vai sendo construída e estes são os diplomados, portanto são aqueles que já estão dentro dessa comunidade, já tiveram êxito, pelo menos ao nível da licenciatura e portanto são, digamos assim, um público particularmente querido e no fundo relevante para a universidade. E efetivamente a licenciatura em muitos casos tem sido a porta de entrada para muitos dos estudantes na Universidade Aberta, mas não necessariamente a porta de saída, no sentido em que de facto podem muitas vezes continuar a enriquecer as suas aprendizagens e o seu percurso na universidade. Só aqui uma informação muito rápida, portanto o relatório tem esta informação mais detalhada, mas dizer de facto que aqui houve um trabalho de sistematização e aqui, olhando aqui para a professora Rosário Ramos e também para a professora Alda Carvalho, que infelizmente não pode estar, mas que tiveram um trabalho muito importante de, exatamente à distância, no fundo, a articulação da informação dos 4 questionários que foram feitos até agora e que nas próximas edições poderão também ser agregados e que efetivamente nos permite uma visão mais ampla também deste percurso. Tem tido realmente taxas de resposta bastante robustas e juntando as 4 edições, temos de facto já um conjunto de 1825 respostas válidas, que é realmente um número já bastante significativo, sendo que aqui estamos só a falar de licenciatura, não é? Porque ainda há a questão dos questionários que agora estamos a fazer também aos mestres e doutorados, mas pronto, para o caso não era tão relevante trazer aqui. E efetivamente a questão realmente da riqueza e da complexidade das questões abertas que já foi referido. Assim, em termos de resultados, queria só trazer aqui 3 ou 4 aspectos que nos parecem particularmente relevantes, precisamente também como porta de entrada para depois uma leitura e uma reflexão que podem ser mais alargadas e que vos convidamos a fazer. Primeiro que tudo, de facto, mostrar que e este para nós até também foi realmente um resultado que nos deixou muito satisfeitos, porque efetivamente todos nós conhecemos alguns textos, mas não sabíamos da dimensão que tem, e efetivamente o que nós concluímos é que cerca de 30% dos nossos licenciados prossegue estudos, não é? Prossegue estudos em pós-graduações, mestrados ou doutoramentos, em alguns casos numa segunda licenciatura. E esse aspecto tem-se mantido relativamente estável, embora até tenha um pequeno aumento no último corte, no mais recente, não é? Não é diferente de outras universidades, mas precisamente porque o nosso público é um público que faz a licenciatura numa idade mais avançada, poderia não ser expectável este resultado tão elevado. Por outro lado, é uma tendência que se pode alargar, não é? Pode-se alargar precisamente porque numa outra questão que nós colocamos também nestes questionários, perguntamos às pessoas se pretendem prosseguir estudos nos próximos 3 anos. E efetivamente os números são ainda muito mais, digamos, animadores, porque efetivamente a grande maioria pretende prosseguir estudos
e a maior parte destes através de pós-graduações, mestrados ou doutoramentos. E este resultado também é muito interessante. Há depois algumas diferenças que o relatório explora segundo o género, segundo a faixa etária, e há outras que nós podemos colocar também como hipótese e vir a estudar mais tarde, mas a verdade é que no cômputo geral é um valor muito significativo. E também o facto de a grande maioria pretender fazê-lo, ou pelo menos ponderar fazê-lo dentro da Universidade Aberta. Penso que esse também é um aspecto muito importante, também nos coloca alguma responsabilidade, mas é de facto um indicador muito positivo, no sentido em que só 7% é que referiu que pretendia fazer noutra universidade, ou seja, que não pretendia fazê-lo na Universidade Aberta. Há depois ali um número bastante significativo que diz algo que é relativamente compreensível, que é sim, desde que obviamente exista uma oferta na Universidade Aberta que vá de encontro às necessidades, não é? Que vá ao encontro das necessidades que sentem. E, portanto, claro, aqui o tipo de oferta que existe é sempre um aspecto relevante, mas em havendo há uma vontade de o fazer na Universidade Aberta e isso de facto é muito positivo. E sobretudo que esse número até é maior no caso das pós-graduações, mestrados e doutoramentos, relativamente, por exemplo, a cursos livres ou a ações de formação, em que eventualmente as pessoas encontram outras ofertas mais facilmente noutros contextos. Mas no caso dos mestrados e dos pós-graduações, mestrados e doutoramentos, de facto a grande maioria pretende fazê-lo na Universidade Aberta, e esse é um aspecto importante. Finalmente, dizer que o relatório nas páginas finais inclui informação mais detalhada, precisamente porque procura ponderar as necessidades de formação que foram identificadas pelos nossos licenciados, não é? Ou seja, perguntávamos especificamente que áreas de formação é que as pessoas sentiam que precisam de obter ou que pretendem obter formação. E houve realmente, e as pessoas podem indicar uma, duas ou três, até três áreas, não é? E, portanto, o tratamento desta informação não é fácil, para já porque observa-se uma dispersão muito grande, não é? Portanto, temos ali 441 áreas diferentes identificadas, o que é um número um pouco assustador. E uma grande parte delas são realmente muito específicas, como nós temos ali, foram só referidas por 1 a 3 pessoas e, portanto, são necessidades muito específicas que as pessoas sentem por necessidade profissional ou até de outra ordem. E, portanto, nós fizemos algum trabalho de agregação porque, na verdade, em alguns casos havia uma sobreposição, não é? Ou seja, por exemplo, uma pessoa pode dizer fazer um mestrado em gestão e outras pessoas preferem dizer um MBA, que na verdade é um mestrado em gestão, mas a designação é em inglês. E pronto, há alguns casos em que obviamente a gente podia dizer que há uma sobreposição e esses casos foram agregados, mas noutros casos não tanto, não necessariamente, e portanto deixámos, digamos assim, aberto, porque efetivamente há áreas que se tocam, mas que não são exatamente as mesmas, e aí, como nós dizemos, as possibilidades de agregação são múltiplas, mas têm que ser analisadas pelas pessoas que são especialistas de cada uma das áreas e nos diferentes campos e efetivamente com o conhecimento e também com a criatividade de pensar as ligações que existem entre áreas. Dou aqui só o exemplo de algumas áreas que surgem muito referenciadas, portanto estas aqui são as mais referenciadas como necessidades dos estudantes, dos licenciados, e a primeira foi a área da gestão, não é? Gestão, administração, ou ciências da administração, o MBA, há aqui pequenas nuances em termos de designação, mas percebemos que é uma mesma área científica, seguida pela psicologia, a educação, a história, e por aí adiante vem ali a lista. Há um aspecto interessante que depois nós também explorámos na equipa, quando começámos a trabalhar estes dados, que é efetivamente isto. Quer dizer, isto não é independente do perfil dos nossos licenciados, não é? Portanto, claro, nós temos certas licenciaturas e, de certa forma, elas encaminham para certas áreas, não é? Se nós tivéssemos licenciaturas noutras áreas, provavelmente também seriam outras áreas aqui de necessidades, não é?
E, portanto, fizemos uma segunda análise que é interessante, que tem a ver com exatamente essa ligação entre a licenciatura e depois as necessidades identificadas. Também não é um trabalho fácil, porque tem que ser um trabalho com alguma fineza, mas ainda assim o que nós observamos é que cerca de metade, um pouco mais de metade dos licenciados indicou necessidades dentro da sua área de formação inicial, não é? Da área da licenciatura. Mas há depois ainda um número bastante significativo que não é? Que indica outras áreas, que pretende mudar de área ou que pretende, no fundo, ter uma especialização noutra área que não foi a da sua licenciatura. E depois há ali algumas diferenças entre áreas, não é? Portanto, vemos que lá está, por exemplo, as pessoas da gestão tendem mais a indicar a gestão e por isso é que esse valor também foi mais ampliado, não é? Portanto, 73% das pessoas que estudaram gestão pretendem fazer um mestrado ou um doutoramento da gestão. Noutras áreas este valor é um pouco mais baixo, mas efetivamente não deixa de ser bastante expressivo. No caso da matemática, por exemplo, são 100%, mas também temos a falar de um universo de facto muito mais pequeno, não é? Mas efetivamente este é um tipo de análise que é interessante, mas que na verdade levanta mais perguntas do que respostas, não é? Porque a partir daqui há muitas questões que nos podemos colocar. Mas também é isso que nós queríamos trazer, não é? Portanto, este é um relatório relativamente breve e exploratório, no sentido em que pretendíamos também lançar a toda a comunidade, no fundo, a importância de nós refletirmos sobre estes dados e a possibilidade também de virmos a fazer análises mais finas de acordo com também objetivos mais específicos, não é? Se as pessoas quiserem saber, por exemplo, dentro de uma certa área, qual é o perfil de interessados ou de pessoas que indicaram a necessidade de formação, é possível fazer essa análise. Se as pessoas quiserem saber cruzamentos entre áreas portanto, a partir daqui há um conjunto muito grande de análises mais finas que se podem fazer de acordo com as necessidades que houver também aqui a nível interno, não é? Portanto, há de facto uma análise. O relatório, além disso, só para colocar essa nota que não disse há pouco, depois nas páginas finais tem a análise área a área, as necessidades de cada área, sendo que depois há uma área final que nós colocamos como área transversal, porque na verdade são necessidades que podem ser transversais, não estão associadas a nenhum campo muito específico, não é? Por exemplo, há pessoas que indicaram necessidades de análise de dados, por exemplo, e análise de dados pode ser de facto uma área que de certa forma transversal, porque ela é relevante em quase todas as áreas científicas hoje em dia. Mas pronto, só para dar conta disto, podem depois, consultando o relatório, ver uma informação mais fina e a partir daí podem-se realmente fazer múltiplos trabalhos ou de agregação ou de cruzamento com outras variáveis, de forma a perceber melhor alguns dados que nós temos aqui que possam considerar úteis para o desenvolvimento da universidade. Termino também agradecendo aqui em nome da equipa do Observatório, que várias das pessoas estão aqui presentes, outras estão a seguir à distância, mas também convidando para, se quiserem acrescentar algum aspecto que tenham sentido falta ou que vos pareça importante também poder acrescentar. E obrigado a todos. Espero que este relatório vos pareça útil. Obrigado. Sim. Vamos só terminar aqui Sim, para vermos ali os nossos colegas que estão à distância. Antes de passar para a parte de questões, debate, comentários, dizer que, por exemplo, na área das ciências sociais, podem encontrar a lista completa das necessidades de formação. Quer dizer, o relatório permite ser lido apenas naquilo que nos interessa mais no nosso foro disciplinar. O mesmo acontece para a área da economia e gestão, da história, das ciências e tecnologias. Portanto, houve depois também esta preocupação de dar leituras, eu diria quase que para cada um dos departamentos, não é? Podendo encontrar-se aqui, dado que o Pedro referiu e que eu enfatizava, as pessoas, quando procuram depois a instituição para prosseguimento de estudos, não têm obrigatoriamente que ser num mestrado, num doutoramento.
mas em algo muito fértil que está aqui em potência, que é no cruzamento de algumas destas áreas. Porque de repente nós vamos encontrar que é possível estabelecer articulações entre propostas que os estudantes de uma área reconhecem como necessidade e que os da outra também indicam. Quão interessante seria, quer no espírito das microcredenciais, das formações da ALV, ter também estas propostas para os nossos diplomados, para aqueles que já connosco fizeram uma formação inicial. Depois tenho aqui mais alguns considerandos, mas passava a palavra para quem a quiser tomar neste momento. Lionel. Se calhar. Olá, Lionel. Sim. olá a todos e boa tarde. Obrigado por ter marcado a sessão, porque de facto eu não tinha lido o relatório e assim tive a oportunidade de prestar atenção. E eu só gostava de saber se havia algum detalhe adicional, porque, por exemplo, eu vi com agrado que mais de 50 então estão interessados em continuar na área de informática, além de muitos outros que indicam especialidades, o que me deixou perplexo, porque nós temos mestrado e doutoramento na área, de forma que é isso que me deixa. Será que isto é uma indicação de que querem já candidatar-se ou de alguma forma, ou de alguma forma desconhecem a oferta? Tentava tentar interpretar. Ok. Bom, nós não vamos a esse detalhe. Na verdade, isto é o resultado agregado realmente de 4 momentos específicos de inquirição, não é? Portanto, os nossos licenciados foram inquiridos em 2015, depois 2017, 2020 e 2023. É provável que alguns deles, por exemplo, que o tenham identificado em 2015, depois disso se tenham inscrito, não é? Portanto, quer dizer, não há aqui, nós não temos essa informação mais fina, como se teríamos que aplicar um mesmo questionário todos os anos às mesmas pessoas, não é? E fazer uma análise de longitudinal de percursos, que é uma coisa muito mais difícil do ponto de vista metodológico. Há já algumas experiências, mas é particularmente difícil. E, portanto, o que nós temos aqui são 4 fotografias, de certa forma, depois agregadas, mas efetivamente não sabemos. Em muitos casos, por exemplo, também acontece no caso da gestão, que também se colocou, claro. Ou seja, há muitos licenciados que identificaram essa necessidade, mas também sabemos que há muitos que estão inscritos no mestrado de gestão, não é? Portanto, provavelmente têm conseguido corresponder a essa necessidade. E outros não, nós podíamos realmente explorar, mas os dados do questionário não permitem perceber com esse nível de detalhe. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui. Sim. Bárbara. Sim. Nossa colega Bárbara está aqui presencialmente. Tá. É que, entretanto, o Pedro ainda não divulgou, mas nós também estamos numa fase em que fizemos entrevistas só a diplomados da área das ciências sociais. Foi, portanto, assim, um estudo mais micro. E o que eu posso acrescentar é que, ao nível de quando estamos nas entrevistas, é possível enriquecer esta informação muito mais afinadamente, porque eles referem muitas vezes disciplinas ou unidades curriculares que sentem falta na licenciatura. Que, por exemplo, um deles de criminologia, porque é da área da segurança. Outra da área dos recursos humanos, porque está nessa área. E um deles até está no nosso mestrado, no RIC. Mas pronto, isto para dizer que através das entrevistas é possível chegar. E também o desejo de voltar a ter o minor em antropologia, por exemplo, foi referido pelo um dos entrevistados. Portanto, são áreas que nós não conseguimos perceber se é uma unidade curricular, se é um minor, se é outra licenciatura, se já é um segundo ou um terceiro ciclo ou uma pós-graduação. Referem as áreas, muitas vezes dentro das existentes, mas o que sentem falta. Era só isso. Obrigada. Muito obrigada. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, portanto, o vosso relatório, mas na vossa apresentação suscitou-me aqui uma dúvida, que é, como estavam a dizer, portanto, no fundo temos aqui 2004 retratos, não é? E a minha pergunta vai se é possível
mas isso se calhar está no relatório, portanto, como ainda não li, é uma pergunta que vos lanço, se é possível ver que há aqui uma diferença temporal significativa, se face àquilo que eram as necessidades de 2015, esboçadas pelos diplomados de 2015, e porque temos um percurso longo, não é? Porque temos já respostas de 2023, se é possível, ainda que não sejam os mesmos diplomados, etc., mas ver que, por exemplo, algumas das necessidades sentidas em 2015, de uma forma mais premente, ao longo do tempo, nós mesmo sem termos essas respostas, fomos conseguindo dar resposta e em 2023 as necessidades sentidas são outras, portanto, a outro nível. Se é possível, ou se vos foi possível, aquilatar exatamente este aspecto. Obrigada. Não, eu penso que isso queres responder? Está bem. Não, ia só dizer que penso que é uma análise muito pertinente, portanto, ser possível mas na verdade essa informação não está neste relatório, porque, pronto, efetivamente, como eu referi, quer dizer, este foi uma primeira análise que fizemos destas variáveis que ainda não tinham sido trabalhadas e que elas próprias nos foram suscitando questões que agora podem vir a ser aprofundadas no futuro. Portanto, não temos de facto essa análise feita, ela é um pouco demorada, mas é possível fazê-lo no futuro, sim. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, é possível. Sim. Portanto, só para complementar um bocadinho, sim, nós inclusive podemos fazer um filtro dos mais recentes, dos que terminaram em 19, o último questionário foi os que terminaram em 19, 20 e 21, e podemos ver as necessidades desses. E a pergunta perguntava aos diplomados se não faziam de todo, não estavam interessados, se faziam de certeza ou possivelmente. E aqueles que dizem que faziam de certeza é aqueles que já têm os cursos em oferta para onde querem prosseguir. E os outros é que depois dão sugestões, se houver, e pode-se fazer esse filtro, por exemplo, na última edição, porque como entretanto é o que os colegas estavam a dizer, já houve, e o Lionel, já houve novos doutoramentos, mestrados, portanto, se calhar ver os últimos, e isso é possível fazer. Sim, é uma realidade dinâmica e de facto, quer dizer, aqui o desafio que nos colocou foi realmente a grande expressão de necessidades expressas e que torna realmente esta análise mais desafiante, mas é perfeitamente possível fazer uma análise também diacrónica destas necessidades, sim. Mais alguma Sim, professora Maria João? Pedro, vou fazer uma pergunta de claramente quem não estudou a matéria e não leu o relatório. Qual é a taxa de resposta dos diplomados aos inquéritos? Esta é uma pergunta. 30 a 40. 30 a 40, já tenho aqui a estatística. Sim. E nas aulas não esteve com aquela atenção. Depois de feitos, já não leram, não houve. Ainda é pior. Mas, não é. E depois houve Relatórios que estão todos disponíveis online, não é? Nós indicamos sempre no início qual é que foi a taxa de resposta. Curiosamente, de facto, elas andam ali à volta dos 35, às vezes um bocadinho para cima, mas às vezes um bocadinho para baixo, e em alguns casos foi necessário, de facto, recorrer a alguns contactos telefónicos para reforçar, porque efetivamente é um inquérito online e sabemos que hoje em dia as pessoas recebem muitos questionários online e, portanto, é sempre difícil conseguir boas taxas de resposta, mas pronto, conseguimos aquilo que consideramos uma amostra representativa para o total dos diplomados, o que depois não significa que seja representativa em subpopulações muito específicas, não é? E aí, sobretudo, por exemplo, as áreas em que há menos licenciados, é mais difícil conseguir amostras representativas, porque teríamos que conseguir as respostas praticamente todos. pergunta, prende-se com um gráfico que apareceu, deve ter sido o acetato número 6, 7, em que aparecem os dados relativos a diplomados 19, 21, claramente ali com um pico. Não sei se há hipótese de pôr esse... É porque a minha pergunta é, aquilo é valores brutos, aquilo é valores per capita ou número de entradas nesse ano?
É este aqui, não é? É. Sim. Não, sim. Não, este, quer dizer, tem a ver realmente com a percentagem de diplomados que prosseguiu estudos, não é? E é interessante que, efetivamente, embora também não seja surpreendente, no sentido em que, como nós dizemos, esta transição para um contexto de aprendizagem ao longo da vida tem sido um processo gradual e, portanto, quem se licencia hoje tem mais a perspectiva de que a licenciatura não é suficiente e que precisa de prosseguir estudos do que se calhar quem se licenciava há uma década atrás, não é? Mas estamos a falar de uma tendência relativamente ainda, quer dizer, não é uma diferença muito elevada, não é? Estamos a falar aqui de 30 para 35, portanto, é uma tendência. Desculpa, só uma pergunta. Sim. Aquilo significa que 35% Da dos última- licenciados em 19, 21 é que pretendiam a prosseguir estudos Não, estes ou prosseguiram prosseguiram mesmo. E há alguma indicação porque é que aquela faixa está acentuada exatamente no período Covid? Pois quer dizer, não fizemos a análise nesse sentido, não é? Quer dizer, sabemos que é verdade que em alguns casos a pandemia teve um efeito inesperado, em outros até que já foi estudado, que foi o facto de as pessoas prosseguirem estudos, não é? Isso foi uma coisa positiva no meio de um contexto muito negativo, mas a verdade é que muitas pessoas decidiram prosseguir estudos, não é? E sobretudo o ensino à distância, digamos assim, teve um maior apelativo e uma maior disponibilidade das pessoas nesse período. Mas pronto, isto é uma interpretação que não tem assim uma base ainda muito sólida, porque nos questionários nós não temos realmente informação sobre isso. Sabemos que são aqueles, mas não sabemos se está relacionado com a pandemia ou não. Uhum. Só para clarificar, aqueles 35% são os que terminaram em 19, portanto ainda não apanharam a Terminaram de 19 a 21, sim. e terminaram em 20 e em 21. E um fator que também pode ajudar a contribuir para este aumento é as idades dos alunos também têm vindo a mudar, a serem mais novos também na conclusão Sim, do curso. Professora Sandra, aqui na sala. Se calhar temos que alternar aí para vermos isso. Boa tarde. Mais uma pergunta de quem não leu detalhadamente o relatório. A minha questão prende-se com de que forma esta informação não poderia ou vai ser cruzada com as necessidades ou com os coordenadores dos cursos de mestrado, por exemplo, para verificarem se de facto as ofertas que nós estamos a fazer condizem com as necessidades dos nossos licenciados, não é? Porque é uma questão que estamos sempre a discutir, em particular no científico, a oferta educativa, ela é ponderando ou nada, ou não, e eu acho que estes dados serão muito importantes para alimentar essa discussão. Obrigada. Queres comentar, Pedro? O que a Sandra disse? Sim, quer dizer, a nossa expectativa quando fizemos esta análise é realmente poder contribuir para toda a comunidade e, em particular, para quem tem que tomar muitas vezes decisões difíceis relativamente a prioridades de formação. Mas, claro, é uma informação mais, claro que tem que ser cruzada com muitas outras e isso, neste momento, a partir de agora é possível porque existem estes dados, não é? Mas agora é... Mas a questão que a professora Sandra levanta é particularmente relevante, inclusive é quando estamos a enquadrar e a justificar as propostas ou novas ou para continuarem a funcionar, elas estarem alicerçadas em dados concretos. Os inquéritos lançados aos diplomados mostram que esta área continua a ser uma área de grande investimento, e não é aquela justificação em que muitas vezes não convencemos o interlocutor porque não temos uma base de dados confiável. E claro, há um dado aqui muito relevante, estamos aqui em torno dele, o facto de se ter a percepção que a sociedade digital em que vivemos já não faz da licenciatura o único momento da afirmação formativa, significa que nós temos que estar cada vez mais atentos às formações de continuidade. E, portanto, quando se lança uma proposta de segundo ciclo, ou mesmo uma pós-graduação, não é para ser em barda, mas é para corresponder a um target que nós temos nos nossos diplomados
e que, acreditamos, haverá outros na sociedade que, não tendo sido ainda nossos estudantes, podem também ter a mesma necessidade. Isto significa, estes estudos são relatórios, eles não estão interessados em fazer política educativa na universidade, mas não há política educativa bem feita sem este tipo de estudos. E, portanto, é esta relevância, é este estarmos atentos também a estes aspectos, para que a nossa prática seja sustentada em elementos efetivamente de auxílio aos nossos estudantes. E depois, quando nós notamos o índice, e aqui foi apresentado com uma palavra que, de facto, hoje, ela é vital para as instituições, bom, ela é vital para a vida das pessoas, não é? A questão da confiança. A confiança numa instituição que consegue, com os seus processos formativos, com a sua oferta, chegar aos nossos concidadãos que precisam de formação e que reconhecem que a formação que aqui fazem lhes é útil, por vezes ela não está muito alinhada com a nossa própria sensação da utilidade. Nós, como somos exigentes, achamos sempre que os nossos estudantes ficam aquém do que nós gostaríamos. Mas também temos que olhar do outro lado. Há muitos estudantes que ficam plenamente satisfeitos com a formação que aqui recebem, porque se aqui não a recebessem, não a recebiam em mais lado nenhum. E é aqui que vem confiança, gera novamente boas propostas para que quem quer continuar, continue a encontrar na universidade essa mesma saída, essas soluções. O relatório tem algumas afirmações, portanto, que são conclusões de quem faz a análise e, portanto, elas também devem ser valorizadas, serão, no fundo, para as parangonas do jornal, mas uma frase como esta deve nos fazer pensar. Os nossos estudantes são o que são. Eles não são melhores nem piores. São os nossos estudantes, mas este é um resultado interessante que 1 a 3 anos depois da conclusão da licenciatura, ingressam em novos processos formativos, sobretudo tendo em conta que os licenciados da Universidade Aberta realizaram a licenciatura já na idade adulta, enquanto trabalhavam a tempo inteiro. Bom, os nossos têm muito maior resiliência, para além das outras coisas todas que nós dizemos, pagam os seus próprios estudos, portanto, dedicam-se, assumem um compromisso com a instituição porque trabalham para esse fim, o que deve ser para nós um elemento de motivação para o compromisso que temos também com a formação deles. Os nossos estudantes estão na idade adulta, trabalham a tempo inteiro e ainda assim envolvem-se em processos formativos ao longo da vida. Isto é muito significativo. Bom, baixou a taxa média de frequência. Um indivíduo que tem 35 anos tem 35 anos de vida profissional pela frente. Faz uma formação de licenciatura, não lhe vai dar para o resto da vida. É impossível, como isto está a mudar lá fora. O indivíduo vai lá fora, já não param os autocarros no mesmo sítio, mudaram a paragem, passam a mudar a outra companhia. O mundo movimenta-se tão rápido que só com novas qualificações eles podem continuar a ter a aptidão para fazerem as suas viagens. Logo, temos de estar disponíveis para ter mais formações para eles voltarem outra vez à mesma casa. Se a casa gerou confiança, é a primeira casa que eles vão procurar. Portanto, é um pouco estas reflexões cruzadas que cada um agora, depois na sua área científica específica, vai ver o que é que eu ainda poderia também fazer. Por vezes não são formações de caráter formal, não é uma licenciatura, não é um curso livre, mas pode haver 2 departamentos, 2 secções que se juntam para fazer um colóquio. Um colóquio para ir buscar 2, 3 pessoas que vão falar sobre aqueles temas que eles nos dizem que querem ouvir falar. Isso é formação. Não é acrescentado ao diploma, não tem créditos. Porém, faz parte de um serviço que a universidade também pode proporcionar àqueles que têm a universidade como a sua alma mater. E voltam novamente. A alma mater é mesmo aquela ideia da loba, não é? A loba abre as perninhas, põe as tetinhas para baixo e vêm os lobinhos alimentar-se. Sempre que querem. Por isso o símbolo da alma mater das universidades é uma loba. Então a gente tem que estar sempre a alimentá-los, não é? Eles vêm cá cada vez que precisam.
E em 35 anos ainda vai dar para muitas equipas reitorais, para muitos reitores fazerem trabalhos para a sociedade portuguesa. Bom, mais comentários, mais observações, perguntas sobre este relatório, agora que temos aqui os seus autores connosco. Sim, Joaquim, passar aí para ele ser ouvido também pelos colegas lá em casa. Isso. Há pouco foi sugerido que estes resultados fossem refletidos ao nível das coordenações dos cursos pela professora Sandra Quer, que me parece bastante pertinente, digamos assim, mas eu atrevia-me a fazer outro tipo de sugestão, ou acrescentar a esta sugestão outro tipo de participação. É claro que cada curso que já existe com estes dados pode fazer o seu ajuste, o seu mais um minor, menos um minor, mais umas opções, sei lá, pode fazer um ajuste para corresponder às necessidades manifestadas pelos estudantes. E isso é muito bom, que nós adequemos a nossa oferta àquilo e consigamos corresponder àquilo que os estudantes necessitam. Mas parece-me que há outra potencialidade destes dados, e então com os afinamentos que já aqui foram elencados, há outra possibilidade que é de podermos definir uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento da própria universidade, seja envolvendo todos os níveis, quer dizer, se nós pensarmos ao nível de cada secção ou de cada departamento, não é, que possam contribuir com estratégia neste plano de desenvolvimento, o que é que cada secção pode equacionar em termos de desenvolvimento? O que é que cada departamento pode, correspondendo a isto, pensar noutras novas ofertas? Naturalmente, isto vai subindo na hierarquia e permite, no seu plano de desenvolvimento da reitoria, poder ter, porque não é possível. Nós já sabemos todos, não é possível agora de um momento para o outro fazer 20 mestrados novos, 20 doutoramentos novos, isso é real. Portanto, é preciso esta correspondência e é preciso uma estrutura e um pensamento estratégico, que eu acho que estes dados podem consubstanciar e fundamentar a opção estratégica da universidade com este envolvimento de todas as pessoas. Por outro lado, isto significa que como as estratégias, como a teoria da gestão diz, se todos estivermos envolvidos, conseguimos sentir-nos muito mais parte da instituição e, portanto, provavelmente teremos mais sucesso. Permitam-me o abuso da minha sugestão. Agradecer esse contributo também e, no fundo, dizer que primeiro a criação, mas a criação foi feita num tempo e depois a continuidade foi o assumir da continuidade do projeto. A criação do observatório e a continuidade do trabalho do observatório é ela própria resultado de uma estratégia de atuação institucional. Ou seja, nós reconhecemos, eu digo sempre ao Pedro, e o Pedro diz, não sei se podíamos fazer, façam. Porquê? Porque estes são os elementos que geram na comunidade a confiança para os passos que vamos dar. Obviamente, não vamos conseguir criar agora em 25, 26, 22 novos mestrados. Claro, mas se tornar evidente que há ali áreas que estão a pedi-las, é um erro de atuação se não ponderarmos fazê-lo. Mas ao mesmo tempo temos que ser capazes de olhar para a nossa própria proposta formativa atual e perceber que há coisas que estão desatualizadas, não correspondem ao mercado. Aquela unidade curricular já não é útil. Foi útil. E fazer isso num sentido de enorme compromisso com o trabalho e não da perda. E desculpem, vocês conhecem-me todos, não é preciso eu estar-me a justificar. O desagrado que há quando a calça deixa de nos servir. E temos que a deitar fora. Deixou de nos servir, mas já nos serviu. Não esquecemos o momento em que nos foi útil, mas temos que reconhecer que deixou de ser útil. Isto não é fácil. Porque quando temos que deitar fora qualquer coisa que carinhosamente criámos durante um certo tempo, há reações, há pulsões diferentes. Isto é uma reflexão permanente
e as coordenações de curso têm a obrigação, têm o direito de o fazer e de canalizarem para as coordenações dos cursos, para os seus coordenadores de secção, daí também para as coordenações dos departamentos, para o Conselho Científico, e depois isso há de chegar a mais alguém que em determinado momento terá que tomar a última decisão. Mas é isso que se quer incentivar. E não o contrário. Bom, viram aqui os dados, não dá margem para se criar mais nada. Acabou. Não é esse o posicionamento. Não foi até agora e acho que não vai continuar a ser. E eles na equipa o que fazem é tratar os dados técnica e cientificamente com rigor. E também não nos vêm dizer, vocês nunca puseram em prática aquele ou outro aspecto. Fazem o trabalho, eu não sou capaz de fazer. E, portanto, quando alguém faz, eu só tenho que ficar grato por ter mais elementos para refletir. E, claro, eu não quero saber muito da gestão, eu vou é à história, não é? Olha, eles querem história das religiões. Fizemos bem em fazer aquela proposta de criação do segundo ciclo em cultura, religião e poderes, porque eles também querem história do poder na Idade Média. Então a nossa proposta está alinhada. Depois vem rejeitada da A3Es. Mas nós fizemos um trabalho em conciliação com as chamadas de atenção que temos nestes relatórios. E há gente ali para falar e já me estão a mandar calar. Melanie, faz favor. Melanie Magalhães. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao professor Pedro e à sua equipa pelo trabalho realizado e apenas dar uma nota, que há bocadinho o professor tinha referido, salvo erro, que a taxa de participação tinha sido 30%. No entanto, só para referir que enquanto coordenadora de CLA e membro do GAPAI, tenho, tanto eu como os meus colegas, temos muito contacto com os estudantes e com a comunidade. Mas os vossos dados corroboram, estão completamente de acordo com os pedidos que nos fazem. Quando nós estamos tanto nos centros locais de aprendizagem, quando estamos a desenvolver atividades no âmbito do GAPAI, quando estamos nas feiras, ou seja, as áreas que o professor Pedro referiu são efetivamente as áreas que nos falam e que nos pedem. Era só mesmo para referir isso. Obrigada. Muito obrigado por esse testemunho que assina o relatório no fim, corroborando que os dados estão bem cruzados com a própria realidade. Sra. Professora Rosário Bastos. Olá, boa tarde. Só uma coisa, e utilizando a metáfora do professor José Salles, do vice-reitor, a propósito das calças. Eu agora, confesso, estava a ouvir-vos com muita atenção, mas fui espreitar o relatório e fui à história. Pois claro que fui, desculpem-me, não fui na qualidade de presidente do pedagógico, fui na qualidade de professora de história. E eu penso que também se pode correr um risco, que é, temos que atirar calças fora, não é, Sr. Professor José Salles, mas também não podemos criar calças a mais. E dá-me ideia que aquilo, como disse o professor Pedro, e muito bem, está tão espartilhado, e depois é perfeitamente humano cada um de nós dizer, mas a minha área é que é interessante, a minha área é espetacular e, portanto, eu vou propor aqui uma pós-graduação, mestrado, o que seja. Na minha ótica, e perdoem-me também a sugestão, cada secção tem que fazer aqui um brainstormingzinho e pensar como é que pode ir capitalizar know-how à secção ali do lado ou do outro lado. E eu falo porque tenho tido uma excelente experiência nas microcredenciais em que casamentos à partida impossíveis têm dado uma profícua descendência. E, portanto, se calhar em vez de criar muitas calças, é melhor criar fatos completos, mas que tenham maior duração, maior durabilidade e robustez, digo eu. Para intervir. Exatamente, e precisamente na sequência daquilo que agora a Rosário falou e que já tinha sido referido pela Bárbara e pelo Pedro também, nem tudo tem que acabar em mestrado e doutoramento. Há aqui um conjunto de áreas que não se percebe se são disciplinas, se são menores, se são áreas de interesse e, portanto, há que fazer essa exploração. Não focar de imediato, não, está aqui a história a demografia histórica, o que quer que isto seja,
Lá vai um mestrado em demografia histórica. Vai-se buscar mais demografia daqui, mais demografia de não sei de onde, mais não sei o quê. Lá vai mestrado. Não. Há aqui questões que têm que ser vistas muito na perspectiva de, e reforçando aquilo que a Rosária acabou de dizer, trabalhar, cada secção tem que encontrar os seus caminhos, trabalhar em conjunto com outras áreas e vamos ver, vamos testar, vamos oferecer, vamos ver qual é a receptividade. Se é por aqui, se não é por aqui, se é coisas mais compridas, se é coisas mais curtas, se é calças mais largas, se é calças mais apertadas. Há aqui um conjunto e isto permite-nos que todos, mas é todos, não é só alguns, é todos, olharem para este trabalho, fazerem uma análise e depois fazerem chegar, ir subindo de cursos, coordenador de secção, departamentos, até alguém que tomará alguma decisão. Mas é reforçar um bocadinho isso mesmo que a Rosária acabou de dizer. Paulo? É um pouco na linha destas últimas reflexões. Obviamente que esta questão, isto não pode ser causa e efeito. Isto é, não é porque 20, 30 ou 40, pronto, até estou a exagerar. Portanto, isto tem que ser visto com os tais filtros, vermos em 23 como é que evoluiu, porque se calhar as questões já evoluíram, já há a oferta que foi no fundo fornecida, já há alterações, nomeadamente em alguns cursos que já foram dando resposta a algumas exigências. Portanto, isto é necessário aferir do ponto de vista científico, portanto, ter esta informação e ir aferindo até a vários patamares no fundo da oferta. Porque eu continuo a dizer, por exemplo, o latim pode não ter, não estou a falar agora, estou a fazer um caso hipotético e nem sequer estou a falar na questão da história. O latim pode ninguém dizer eu preciso de latim. Mas, obviamente, um curso de Direito, e nem estou a usar os nossos exemplos para não chocar ninguém, um curso de Direito é realmente muito importante que haja uma oferta, por exemplo, em latim, para se conseguir perceber portanto, isto há aqui várias, não pode ser uma causa e efeito tout court, tem que ser analisado a vários níveis, tem que ser analisado com várias perspectivas e até daquilo que já está a ser construído e aferir o que já existe, o que não existe, como é que vamos fazer, a que patamares de oferta vamos dar. E mesmo que, por exemplo, é aquilo que eu estava a dizer, mesmo que o latim não tenha nenhuma procura, como é lógico, eu não estou a dizer na nossa casa, não estou a falar na nossa casa, mas não tenha nenhuma procura, continua a ser essencial em termos de formação. Portanto, há aqui esta conjugação científica também que é necessário analisar. Era só esta nota no sentido da causa e efeito, que eu acho que às vezes pode ser um bocadinho nefasta se nós avançarmos por aí, na minha perspectiva, claro. Sim. Mais alguma? Sim, Pedro, querias Não, comentar? depois ia só acrescentar duas coisas. Por um lado, de facto, nós temos a noção que, por isso é que eu também referi que o próprio conceito de necessidades é um conceito que é muito discutido, porque é um conceito muito complexo e realmente esta é só uma informação que tem que ser ponderada também em articulação com outros tipos de reflexões sobre as necessidades e portanto, é só um contributo para isso. O outro é dizer que realmente a nossa equipa está ciente também dessas limitações e está disponível para, mediante o interesse de algumas áreas, poder analisar a informação muito mais fina, não é? Ou seja, estas necessidades são realmente muito dispersas. Isso é uma marca também da nossa sociedade e a Universidade Aberta ainda mais, porque sabemos que a nossa população é muito heterogénea. E de facto há esta grande fragmentação, mas efetivamente nós podemos, mediante interesses específicos, por exemplo, dizer quem são as pessoas que indicaram, por exemplo, a necessidade de formação na história. E nós podemos ir dizer, olha, foi mais a corte mais recente ou a mais antiga, são pessoas com esta idade, são pessoas... e também podemos dizer se são aquelas que pretendem fazer mestrado ou doutoramento ou outra licenciatura ou um curso livre, quer dizer, nós podemos fazer esses cruzamentos. Agora, de facto, não conseguíamos era fazer isso
para as 400 necessidades que foram identificadas. Temos que fazê-las conforme haja também interesse em aprofundar certas áreas específicas, porque senão ficávamos com um relatório monstruoso e que demorava anos a fazer, não é? Chegou. Sim, e a informação Claro, qualitativa. senão eles não ouvem lá em casa. Sim. Quem está à distância, a Bárbara, o microfone. Para já fizemos esta seleção só de 12 diplomados nas Ciências Sociais. Foi uma escolha intencional, não é, Pedro? Tu também vais fazer uma apresentação no Congresso e também tem essa finalidade, Sim, não a é? informação qualitativa das entrevistas é muito mais rica. Agora, nós não conseguimos, de facto, fazer lá uma escala muito alargada. Foi estratégico, Podemos vir porque a vamos fazer ter também a A3S também, vamos ter a avaliação do curso, mas quiçá incluir alguém da história que possa fazer 2 entrevistas e através dessas entrevistas a esses diplomados que preencheram o questionário. Mais alguma intervenção? Alguém quer fazer algum comentário? Só se puder, António, muito, força. muito rapidamente, pois estava a ver Agora com depois atenção Sim. o relatório, começando só o vice-coordenador da licenciatura de Línguas, e eu queria saber 2 questões. A primeira, se tem pensado fazer este mesmo tipo de relatório ou de inquérito dos não licenciados, ou seja, dos não estudantes, fazer uma espécie de estudo de mercado para ver se as pessoas na sociedade portuguesa conhecem a Universidade Aberta, que eu acho que há uma falta de conhecimento do que é a Universidade Aberta, porque seria muito interessante. E, em segundo lugar, se conseguimos ter estes dados discriminados por alunos, neste caso, no meu caso, que me interessa, alunos de licenciatura de Línguas Aplicadas, ou alunos de Humanidades, ou alunos de Estudos de Europa. Não sei se será possível, se seria isso possível, porque eu acho que há alguns dados que eu gostava muito de saber se são mesmo por exemplo, eu vi que há muita preferência primeira que eu acho mais importante, é essa primeira preferência por línguas, por tradução, por línguas estrangeiras, está um bocado disperso, mas eu gostava de saber quem é exatamente quem tem esse interesse. Por exemplo, imagina que os alunos de estudos da Europa, de estudos europeus, têm muita preferência por línguas, então podíamos dar mais formação ou dar mais a possibilidade ou fazer mais publicidade a estas sucessos nesse tipo de alunado. Não sei se perceberam a ideia. Sim. Em relação à primeira questão, depois eu passo a segunda desta identificação mais fina dos estudantes. Em relação à primeira, ela escaparia completamente a este observatório. Este observatório é para trabalhar com os que vestem a mesma camisola da Universidade Aberta, os diplomados. Colocas o ponto, António, é verdade, continua a haver muita gente que não conhece a Universidade Aberta, continuamos a ter que pensar numa política de comunicação para quem ainda não conhece, mas não será este grupo, nestes relatórios, nestes questionários, a menos que se queira lançar um censo à população portuguesa para saber quem conhece a Universidade Aberta, acrescentar uma pergunta aos censos, não é? Na próxima vez, sobre o conhecimento da Universidade Aberta. Percebo a tua sugestão, a tua pena de não existir um conhecimento mais difuso, porque eu também acho que, tendo mais gente conhecimento daquilo que nós fazemos, ainda mais gente nos procuraria. Mas ainda não conseguimos esse desidrato, há que reconhecê-lo. Como não conseguimos outra coisa que eu tenho aqui, mas vou deixar o Pedro responder a esta questão dos estudantes de línguas aplicadas que ele quer conhecer, porque no fundo, como pastor daquele rebanho, ele quer saber como é que se comportam as suas ovelhas. Pronto, temos que compreender. Eu estou das metáforas, não sei porquê. Muito boas metáforas, por acaso. Tirando hoje é sempre. Mas pronto. Diz lá, Pedro. Dizer apenas de facto que o Observatório tem tido essa função. Até agora, a maior parte dos pedidos tem tido a ver com, por exemplo, perguntas sobre a empregabilidade dentro de certas áreas, não é? Das áreas das várias licenciaturas, porque também é uma pergunta recorrente da A3ES e assim.
E nós prestamos essa informação, mas se houver também interesse em conhecer necessidades de formação dentro daquela área ou dentro dos licenciados daquela área, também teremos o maior gosto em prestar essa informação. Portanto, é uma questão de, no fundo, fazer um bocadinho um pedido à carta em termos de em que quais as variáveis especificamente é que pretendem que nós apuremos e é relativamente simples com a base de dados que temos fazer esses apuramentos. Sim. Obrigado. Uma vertente. Agora começamos aqui no rol das coisas para criticar a Universidade Aberta. Um dos aspectos que eu acho que a Universidade Aberta está ainda muito carenciada e perde o potencial de exponenciar as coisas para a sociedade portuguesa, mais do que até para os seus estudantes, é nos recursos educativos abertos. Acho que a gente tem um potencial, mas não fazemos nada de jeito. Quer dizer, eu olho e digo assim, olha, necessidades de formação indicadas na área da história, história da ciência. Maria João, a gente podia trabalhar... Estas coisas estão mesmo a pedir. Não é um curso de mestrado em História da Ciência. Não é também para fazer uma unidade curricular, porque ela depois... Ela vai ao encontro de duas pessoas que me manifestaram. Mas como recurso aberto, há o potencial do meio, porque estamos numa universidade de ensino à distância, e temos gente capaz de fazer isto de vários departamentos. Olha o outro. Estes querem falar sobre o Holocausto. Então não se pode fazer um programa sobre o Holocausto na altura em que se celebra uma coisa qualquer que tenha a ver com o Holocausto. Outros dizem que gostavam muito de um programa ou de qualquer coisa sobre eficiência energética e reabilitação urbana. Não dá para fazer um recurso aberto sobre isto, mas um recurso aberto que não é aberto apenas para os nossos estudantes. A Universidade Aberta, através de um recurso aberto educativo, educa a sociedade em que se integra. Bem, mas há mais. Programação e robótica. Assim, uma coisa de introdução. Para as pessoas saberem. Higiene e segurança alimentar. O que é hidroponia? Então isto não dá recurso, não dá cursos de formação. 156 horas, 6 ECTS, 8 unidades. Não. Mas dá recursos de aprendizagem que têm a cara da Universidade Aberta. Não, é a questão, quando olharmos para isto e refletirmos, vamos arrumar isto nas gavetas. Outro exemplo, não é? Porque se tiver tudo à mistura na mesma gaveta, não se encontra nada. Se estiver bem arrumado, nós temos um potencial de fazer coisas de licenciatura, mestrado, aprendizagem ao longo da vida, doutoramento, recursos abertos, recursos... E é este potencial que eu acho que até a nível interdepartamental nós ainda não conseguimos explorar. Eu já falei várias vezes sobre isto. Eu próprio... De antes fazia coisas engraçadas, agora não tem graça nenhuma a fazer as coisas porque não há tempo também para fazermos. Precisamos de equipas que estejam hoje destinadas a apoiar-nos. Temos pessoas a serem contratadas em unidades experimentais, em unidades... Cursos abertos não tem a ver com isso. Mas podemos fazer mais do que aquilo que fazemos. Maria João. Não vais dizer que agora vamos discutir os tópicos da história da ciência para fazermos o curso. Há valências que eu não tenho e que, de facto, por exemplo, latim não, e facilitaria imenso para o estudo das ciências, mas é verdade, quer dizer, não vou estar a ler literatura de coisa. Mas, de facto, pegando agora nestes tópicos que foram aqui lançados, isto se calhar trata-se mais de publicitar melhor as nossas unidades curriculares. Por exemplo, eu lembro-me de uma cadeira, de uma unidade curricular que o Guerral dá, que é sobre literatura proibida, exatamente no tempo na altura do Hitler. Eu acho aquela cadeira verdadeiramente interessante e que se calhar se fosse de maior conhecimento das pessoas, se calhar havia até pessoas que gostariam de inscrever no âmbito de uma unidade curricular isolada. Ou seja, com todos estes problemas que nós temos, de falta de tempo, etc., se calhar não é só a única justificação, porque fazendo uma maior divulgação das unidades curriculares que nós temos e pegando numa chave, não estou a dizer pegar, por exemplo, numa teoria da medida, que ninguém vai pegar naquilo com certeza, mas neste tipo de unidades curriculares que não têm
precedências e que até têm algum atrativo, eu acho que é uma boa maneira de rentabilizar a prata da casa. Com aquilo que temos, claro. Funcionam no núcleo e funcionam desgarradas, não é? Têm valor por si e depois em conjugação com outras. Sim. Sra. Professora Paula Nicolau, levar ali o micro para ser escutada. Bem, além dos cumprimentos e parabéns pelo trabalho que foi feito, eu vim aqui pegar um bocado naquilo também que a Maria João acabou de dizer, porque eu penso que esse é um problema. Eu pronto, tenho estado, falo sempre com os colegas, tenho estado em coordenações de mestrados em particular, mas estou muito junta com as pessoas que trabalham na coordenação da licenciatura em Ciências do Ambiente, e uma coisa, e estou que é na universidade há muito tempo, acima de tudo é isso. E aquilo que nós sentimos é que, não sei se têm dados sobre isso, as pessoas vêm para a universidade muito ainda por ouviram outra pessoa falar da universidade ou de um curso que fez. E isto acontece muito a nível das licenciaturas, dos mestrados, não sei como é que é os doutoramentos. No caso das unidades curriculares isoladas e pequenos cursos, que nós temos muitos, eu acho que nós não estamos a conseguir chegar ao público. E podíamos ter, por exemplo, a nível do mestrado, nós temos pessoas a inscreverem-se nas unidades curriculares isoladas do mestrado. Muito, penso eu também, porque nós, enquanto coordenação, fizemos agora já não estamos a fazer tanto, mas fizemos muita divulgação. Pronto, e-mails para todos os lados, Facebook, o que fosse mais fácil para nós utilizarmos. Na licenciatura, eu acho que isso não está a acontecer e se calhar era capaz de ser, porque muitas das disciplinas que estão com unidades curriculares isoladas são, no nosso caso, nas Ciências do Ambiente, estão como unidades curriculares isoladas, portanto fazem parte da licenciatura. Talvez valesse a pena. E depois acho que há uma diferença mesmo para nós, a maneira eu sei que faz parte, pronto, a estrutura cresceu dessa forma, mas a forma como as licenciaturas, como os cursos formais estão organizados e divulgados, etc., na plataforma é diferente da do espaço de aprendizagem ao longo da vida. Eu pessoalmente não acho que aquele espaço de aprendizagem ao longo da vida podia ser melhorado. É difícil de procurar informação, é difícil, já melhorou, mas continua a ser difícil para quem vem de fora encontrar as áreas que gosta mais e ficar com a informação. Mas pronto, isto é só uma sugestão. Sim, senhor. É uma sugestão, é uma crítica, é de quem está dentro da instituição e apercebe que há coisas que podem ser melhoradas. Algumas delas estão a ser consideradas. Não se consegue fazer tudo, mesmo a questão da UALV está em permanente alteração. Também temos de dizer uma coisa, e isso também é motivo de alguma satisfação. Nunca tivemos tantos estudantes ao mesmo tempo na Universidade Aberta, não é? Nós brincando, acabamos por tocar cerca de 17.000 almas, não é? Bom, mas começamos a ficar nos limites do nosso crescimento nas atuais condições. Portanto, o potencial está cá, abrimos a porta, mas depois também há determinados momentos não podemos deixar entrar todos, não há cadeiras para todos. E, portanto, isto tem que ser muito sustentado. A senhora Reitora pôs no seu programa a questão da sustentabilidade, é também esta sustentabilidade. Sim, mas, de facto, continuamos a ter necessidade de ter uma telenovela com uma personagem que estude na Universidade Aberta. Que eu ando há muitos anos a pugnar por uma coisa destas. Não é no Expresso que a Universidade Aberta pode fazer a sua promoção. O Expresso é um jornal de elite. É lido por pessoas que têm licenciaturas, mestrados e doutoramentos já terminados. Onde está a maior parte da franja da população que necessita de ganhar qualificação para que com a qualificação ganhar mais dinheiro nos seus locais de trabalho, são aqueles que não estão ainda como leitores do Expresso. Então nós não se justifica fazer publicidade no Expresso, mas numa telenovela ter uma personagem que nós temos que pagar como se paga no jornal, não é? Uma mulher cujo empoderamento surge pela qualificação que ganha por ser estudante da Universidade Aberta. Amigos, eu garanto-vos que há mais gente a ver a telenovela ao longo de 8 meses do que qualquer campanha publicitária que se faz neste país.
Mas durante este tempo todo já podia ter escrito a telenovela. Não, mas eu tenho a personagem, portanto, é uma mãe solteira, tem 2 filhos, começa por ser assistente num trabalho, mas vai subindo, e depois em muitos episódios ela não vai beber o copo com a amiga porque está a trabalhar para entregar o e-fólio. 3 episódios à frente. Outro dia estavas a fazer um e-fólio. Sim, são as provas que nós fazemos na Universidade Aberta. Esquece da Universidade Aberta. Amigos, isto é publicidade que a Universidade precisa de fazer. E não temos que ter consciência envergonhada, porque se alguém nos vier porque viu na telenovela, é porque sentiu que a sua vida podia ser mudada com a qualificação. Não vão dizer assim, eu tive conhecimento através da telenovela. Não, eu tive conhecimento da Universidade Aberta e eu escolhia para fazer os meus estudos. Não me interessa o meio, interessa-me o fim. Mas nós temos vergonha porque somos académicos. Professores catedráticos não se dedicam a essas coisas. Agora ir para essa... Não temos que ter vergonhas. Não temos que ter consciências envergonhadas porque o trabalho que fazemos não é para nós. É para os outros. Os que precisam. Os que já têm. Não vêm cá porque já têm. E, portanto, eu quero ser professor de quem quer ser meu aluno. E eu não pergunto de onde é que vem. Porque quem fizer isso é preconceituoso. Tenho uma pergunta do Carlos Posso Barradas. dizer uma Carlos, pergunta, diga. Uma coisinha a talho de foice. Então, mas é o Lionel ou é o Carlos? Eu estou sempre um bocadinho intrometido, só porque foi mesmo a... Diz, Lionel, diz. Só para dizer que eu aprendi há alguns anos, talvez em 2012, aprendi na altura Major Aires Marques, agora penso que General Aires Marques, na altura ele estava a comandar a base aérea de Monte Real e eu ia lá fazer uma apresentação de modelos 3D e coisas 3D e ele disse, eu quero ter aqui 25 mil pessoas no dia aberto da base. E olha, sabe o que é que eu vou fazer? Um dos sítios onde eu vou pagar publicidade é a página inteira no Jornal da Bola. Porque garanto-lhe que esse jornal tem todos os cafés na zona centro e sul do país e as pessoas pegam nele. E, portanto, a verdade é que o homem teve 25 mil pessoas no dia aberto da base aérea de Monte Real. Portanto, às vezes, pensar fora da caixa, concordo plenamente, pensar fora da caixa às vezes dá muito resultado. Dos escritores do guião. Obrigado. Carlos, de que forma os percursos formativos livres poderiam ajudar a responder às necessidades pedagógicas da UAB? Quer dizer, eu entendo como é que algumas dessas propostas poderiam ir ao encontro destas solicitações. Eu creio que sim, quer dizer, eu creio que poderia ser uma resposta a quem tem estas necessidades. Mas só depois de as testarmos é que a gente tem a certeza que vamos ao encontro daqueles que precisam da nossa formação, não é? Mais, Pedro, ajuda-me lá aqui a ver isto para baixo, 2 novas mensagens. É que... O ingresso na Open University é almejado por uma personagem de mãe solteira e desempregada num filme de Ken Loach. Toma, agora já... Reparem, eu de repente estava a dizer uma coisa de todos se riram. Agora já sou acusado de plágio porque já a Open University o fez. E o Grant Thompson. Estás a ver? O Grant e Emma Thompson. É no filme, porque numa telenovela é diferente, não é plágio. Pronto, Luís Carlos, juntas-te à equipa de guionistas. Reparem, é assim que se faz hoje as telenovelas. Vai um senhor das nossas televisões com uma maleta, com os preços, e vai às câmaras municipais dizer quanto é que custa para que a próxima telenovela seja filmada aqui. Por isso é que há uma telenovela em Penafiel, outra em Cascais, outra em Oeiras. Não é porque tem vistas bonitas, é porque faz parte de um processo de promoção daquela entidade que pagou para que aquilo aconteça. E o que é facto é que as casas aumentam de preço em Penafiel durante a telenovela. Não há nada para descobrir. Tudo feito, 7 dias criativos, pronto, está tudo feito. Não é? Agora, como é que a gente é capaz também de adotar algumas destas práticas com estrutura a fazer as coisas? Bom, levem o exemplo como uma ideia de que nós ainda podemos crescer. E isso depende também da forma como nós agimos, quer em termos de uma publicidade maior, com um marketing mais alargado, porque ainda há muita gente que não nos conhece.
Maria João, ainda queres tomar a palavra? Eu só vou fazer um comentário como filha de publicitária. É porque se nós fizermos publicidade no Expresso, temos a garantia da qualidade de quem nos ouve. Se formos fazer na telenovela, temos os clientes da raspadinha. É uma diferença. Que grande preconceito! Mas isso não, eu não, Maria João, eu não tenho, Está uma campanha neste momento no metro sobre a Universidade Europeia. Sim. Além de eu colocar em causa o gosto do slogan que é colocado, que é a universidade, ou Open Universidade, diferente de estudar, não é? Quer dizer, eu acho que aquilo é vulgarizar completamente uma oferta esse é o espírito e o das Open. espírito numa instituição. Mas esse é o espírito. Justamente para isso. Sim, mas Não quer há dizer, a qualquer Open vergonha da Open University concorrer com a Universidade de Oxford. não tem, mas é que as duas estão ao mesmo nível. Pois É estão. que é exatamente. Estão Estão. competidas as duas. Estão, porque fizeram o seu trabalho, o seu percurso, atingiram os mínimos olímpicos com a mesma exigência que nós temos junto da A3S, com os nossos cursos, com as nossas publicações, com a nossa exigência académica. Nós não devemos nada aos outros. Não temos de ter vergonha em ter mais estudantes connosco, porque nós vamos fazer com eles o trabalho de qualidade e de rigor. Não, estou a falar por mim, não me interessam os meios. É exatamente a qualidade do meio é que também faz muito a qualidade do produto que está a ser vendido. É só esta Mas a referência. O número do Expresso não é necessariamente, nem tem mais qualidade que aquilo que a Maria João disse. Isso é a qualidade do jornal, é que vende depois a qualidade da marca que está lá a ser comercializada. É diferente. Percebe? A Bola foi durante muitos anos o sítio onde escreviam os nossos melhores. Os nossos melhores escreviam na Bola. Porquê? Porque dominava o código linguístico português com perfeição. Não é o que se verifica hoje, não é? Muitos leitores da Bola foram-se formatando com a leitura semanal daqueles grandes escritores, o Mário Zambujal, que depois nós lemos como autor literário. Exatamente. Mas era um escritor da Bola, não é? O Carlos Pinhão. Claro, aquela empresa escolheu aquele target com aquele meio, não é? Eu dei um exemplo que é possível usar mais meios para conseguir mais conhecimento sobre a universidade, porque os que temos neste momento parecem não ser suficientes. Porque na net, porque não... Nós temos esses meios todos a funcionar. Nós atingimos regularmente, com números significativos, o gabinete da Virgínia tem todos esses dados, nós temos o balanço, tal como temos estes relatórios, nós temos os relatórios de cada uma das campanhas. Mesmo assim, é possível divulgar a Universidade Aberta junto de muitas outras pessoas, não é? Como é que o fazemos? Pensar fora da caixa, como diria o Lionel. Mas pronto, não nos podemos agarrar ao exemplo, temos que ficar apenas com a ideia da perspectiva global. Ana Paula, ainda queres fazer um comentário? A Ana Paula, esta, não aquela. Mas aquela também quer. Agora és Ana É uma Paula. coisa muito pequenina, mas Obrigado. foi uma grande satisfação quando fiz agora uma entrevista no âmbito que a professora Bárbara já focou. Encontrei um estudante, calhou-me um estudante, vereador, que já era vereador e veio estudar, veio fazer a licenciatura, e ele tem muito orgulho na Universidade Aberta e nos seus colegas, tanto que criou um grupo, dinamizou um grupo com viagens culturais que encontram-se, etc. Portanto, eu achei espetacular esta disponibilidade dele de sendo vereador, a forma como ele se integrou na comunidade e o orgulho que ele tem na comunidade. Era só isto. É um apontamento. É um apontamento. Eu também tenho um em Uambo, não é? Uma vez fui fazer uma conferência ao Uambo. E de repente vieram-me apresentar lá o diretor do instituto. Está aí um senhor que quer falar consigo. Ninguém me conhece, não é? Então vem um indivíduo. Eu venho aqui. Ele estava nervoso e eu nervoso fiquei. Porque eu estudei pela Universidade Aberta. Foi estudando. Sim, eu fiz o curso, licenciei-me e tinha feito a sua carreira. Tinha feito 400 quilómetros para me vir dizer isto. Está bem que em Angola 400 quilómetros é como ir agora ali ao final da rua, não é? Mas o apreço que as pessoas têm por aquela instituição que os ajudou, nós não conseguimos mensurar isso. Nós achamos que os nossos estudantes andam satisfeitos porque terminaram o curso e foram à queima das fitas. Mas aquilo é a família toda que vai por rastilho. O exemplo que estas pessoas dão aos seus próprios descendentes, tudo isto é um papel social que nós cumprimos, mas que é invisível.
O grau de felicidade de uma família que um adulto pensava que nunca mais ia conseguir tirar um curso superior e que o tira com esforço na Universidade Aberta, não é igual ao de um jovem com 23 anos que acaba o curso. Pagaram-lhe tudo, mandaram-no à escola e ele não tinha de fazer mais nada. Ponham isto em cima de vocês próprios. Há determinados momentos formativos que a gente já não tem capacidade para agarrar, porque a nossa vida não permite. Eu ia, eu fazia, mas já não vamos. Mas estes vêm, e alguns têm a nossa. Alguns são mais novos que eu já estou um bocadinho velhote. Mas é para esses que nós trabalhamos. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu gosto de trabalhar com este público. Posso só fazer? Diga, Ana Paula. É uma adenda relativamente à publicitação. Lembro-me de um caso muito específico que foi num programa do Luís Guxa, já há muitos anos atrás, em que em determinada altura não foi pelo programa que eu soube, mas através de um amigo que tinha uma editora e que de repente, que era uma pequena editora, de repente o livro desapareceu, que era no fundo, aliás, a trilogia de Mary Reynolds, portanto, que era sobre a vida de Alexandre, portanto, nem era sequer um daqueles livros de grande, mas que de repente esgotou. Porquê? Porque em determinada altura este apresentador, num programa da manhã, tinha falado que tinha passado as suas férias a ler o livro. Portanto, isto às vezes não é tanto, portanto, a publicitação vem a este nível. E eu percebo perfeitamente a ideia da qualidade, em termos de publicidade, etc. Portanto, mas a publicitação vem também a vários níveis. Isto é um caso verídico, portanto, que na altura esse meu amigo ficou, mas como é que o livro desapareceu? Como é que de repente toda a gente se lembrou daquele livro? Como é que isto é possível? Não, foi o gosto que disse que leu. Três bons volumes sobre a vida de Alexandre, diga-se de passagem. É assim, como imaginam, a gente ainda ficava aqui dando mais exemplos, criando mais encaixe, porque também, verdade seja dita, estes relatórios têm tido a virtualidade, a magia, se quiserem, de nos pôr a falar sobre coisas que a gente às vezes não tem tempo a falar, que é a nossa própria profissão. Nós andamos tão, o Ice Flow, corrigir a prova, entregar a prova, que nos esquecemos de pensar sobre aquilo que andamos a fazer. E quando um relatório sobre projetos e necessidades de formação daqueles que são os nossos estudantes nos interpela, nós ficamos mais satisfeitos, mais insatisfeitos, também depende das situações, com aquilo que andamos a fazer. E é essa reflexão, é essa capacidade de pensar o que é que andamos cá a fazer, o que é que nos compete fazer, que nós muitas vezes devemos pôr em cima da mesa. O que eu faço é insignificante, porque é apenas 1/30 daquilo que é feito numa licenciatura, mas eu, com a Ana Paula, com o Joaquim, com a Paula, com a Cristiana, nós vamos acrescentando na vida das pessoas. E às vezes, aquele 9,7, se fosse mesmo bem dado, era 9. E ele chumbava. Amigos, mas entre 0,7 para cima, 0,7 para baixo, não é aí que se mede o impacto do que fazemos. É na floresta toda. Às vezes pode-se deitar abaixo uma árvore, ainda assim não há problemas com o pulmão do planeta. Se deitar a floresta toda, aí é gravíssimo. Temos que ter a noção do nosso papel, da nossa participação na nossa universidade. E eu escolhi fazer a minha vida académica nesta universidade, como muitos de vós, e cada vez custa mais entrar em processo de autoflagelação. Se estamos aqui, assumamos com brio e com orgulho a instituição cujo símbolo está no papel mensal onde está averbado o nosso vencimento. É uma exigência de boa fé. Coisas não estão mal, coisas que estão mal, temos que criticar, mas criticar numa ótica de melhoria. Cada um pode fazer melhor do que o que faz. Se a estrutura central que dirige pode fazer melhor, temos que fazer dentro das condições que também todos nós conhecemos. Porque todos nós gostaríamos, se calhar, de ter melhores habitações, 3 casas com piscina, 2 automóveis de topo de gama. Não temos porque não podemos. Mas temos que viver com alguma tranquilidade e não em processos, por vezes, de facto, de grande comiseração,
porque achamos sempre que somos os piores, que temos os piores estudantes, e eu estou a falar por mim, eu já estou cansado desses processos de autoflagelação. Temos que passar a ter maior alegria com o trabalho e no trabalho que fazemos, porque ele é muito útil a muita gente. Terminamos. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Então vá. Colegas, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Espero que o tempo aqui não é perdido, gasto, despendido, seja útil também para agora, de acordo com as vossas áreas de responsabilidade, com os vossos colegas de cursos, poderem também fazer esta divulgação da leitura do próprio relatório e se houver alguma coisa substantiva, quer em relação aos membros do Observatório, quer da equipa reitoral, os canais estão abertos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.